Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o engenheiro da computação da FAB, o primeiro-tenente Santana, que vai contar um pouquinho para a gente da rotina dele, o que é que ele faz na FAB. E aí, Santana, tudo bem? E aí, Camila, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Qual que é a unidade que você trabalha? Bem, eu sirvo no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, né, o CLBI, aqui em Natal. O Natal tem a base aérea e tem o Centro de Lançamento. Uhum. Não é dentro da base, né? Ela fica mais afastada, né? Exato, ela fica até a distância de 14 quilômetros. Né? Então, como é um centro de lançamento, para aqueles que conhecem um pouco do Natal, ela vai ficar próxima à Ponta Negra, né? O bairro de Ponta Negra, e a Praia de Cotovelo. Ela fica ali numa rodovia estadual. Né? Ah, entendi. E o que é que o CLBI faz? Bem, o CLBI ele se consolidou antigamente como um campo de lançamento, né? Então, se você pensar os projetos que o Brasil desenvolveu, principalmente com o IAE, com algumas unidades do DCTA, basicamente o CLBI era um campo de teste. Então, muito das coisas que eram feitas nesses institutos eram testadas aqui no CLBI, dada a localidade, principalmente, e também pelo fator de segurança. Não há muitas casas em torno do centro de lançamento. Isso veio com o passar do tempo, né? Com o crescimento de Natal para a região mais litorânea, né? Alguns bairros mais litorâneos. E aí, isso, com o passar do tempo, né? Foi minguando. Hoje, o que é que o CLBI faz? Hoje, basicamente, o CLBI é um campo de teste para empresas que estão justamente trabalhando na parte de propulsão, né? Eu não posso falar muito porque é uma questão até restrita, você sabe muito bem, mas basicamente o CLBI hoje é um campo de teste e com a criação do Centro Espacial de Alcântara, boa parte também da atividade de rastreio, né, dos lançamentos, o CLBI também vai apoiar. Já apoia, né, o CLBI ele tem um contrato com a Agência Espacial Europeia, que é a ESA, então os lançamentos que são feitos lá na Guiana Francesa, tem uma parte do lançamento que só o CLBI, só o rastreio é feito aqui, né? Ah, interessante. Tá, e realmente te perguntar, né, que o CLBI, ele não apoia só, não é só de projetos brasileiros, né, ele vai dar um apoio a projetos estrangeiros também, né? Exato. Franceses, principalmente, porque a Guiana francesa, né? Mas também o contrato permite até outras parcerias também. Mas basicamente é isso, a atividade hoje do CLBI, né? Enquanto unidade pensada justamente nessa parte da missão dela, né? De lançamento e tal. Ah, entendi. E quais são as engenharias que estão presentes lá no CLBI? Bem, além da computação, né, no meu caso, temos temos engenheiros eletrônicos, né, engenheiros também de computação, só que estão trabalhando em outra área, né, até porque a seleção permitiu isso. Além da engenharia, nós temos meteorologista, né, tem um oficial aqui que é do Cefoi, que está aqui também, e aí temos outros também, armamentos, isso depende muito da ocasião, mas basicamente é um efetivo que já foi maior, hoje é um pouco menor por conta da reestruturação, né, da criação do GAP, então muitas funções que existiam no CLBI hoje não existem mais, e perdeu efetivo. Mas basicamente assim, tem essas engenharias, né, tem tendência, tem administração, tem outras funções também, contabilidade. Basicamente tem uma gama aí de profissionais bem ampla. Entendi. E o que é que você faz como engenheiro da computação? Pronto. Para surpresa de muitos, hoje, teoricamente, eu não trabalho na minha área. Eu não tenho executado funções de engenheiro da computação. Hoje eu chefio uma seção de metrologia, que é a parte de calibração de instrumentos, então, que é a rigor por regulamento, por NPA, o regimento interno, deveria ser um engenheiro eletrônico. Mas já que não há, então, engenheiro de computação, recém-chegado, então eu assumi, né, porque eu vou explicar um pouco rapidamente. A subdivisão que eu estou é a subdivisão técnica, ela é subordinada à divisão de operações, e aí quando eu cheguei, o chefe da subdivisão, ele estava segurando 4 chefias, além da subdivisão técnica. Então nós fizemos um acordo, eu assumi 2, ele assumiu
mas ficou com as restantes, né? E aí, desde então, a gente tem levado o trabalho da subdivisão numa boa. Então, eu assumi a metrologia, que é essa parte de calibração de instrumento. Então, já que nós lançamos, então nós precisamos ter equipamentos que estejam calibrados para executar aquela tarefa, né? Então, depois do acidente de Alcântara, né, que a concepção de metrologia, para aqueles que têm curiosidade de história, pesquisem um acidente que teve no lançamento lá alguns anos atrás. Então, toda essa dinâmica mudou, né, dentro da FAB. Então, se dá uma importância maior à metrologia hoje. Então, eu chefio essa seção. Subordinado à minha seção são dois graduados, 2 sargentos e um servidor, né, um servidor civil. E a outra seção que eu chefio é suprimento técnico. Basicamente, é uma seção que era para ser um administrador, né, um oficial da administração, ou suprimentista, né, de suprimento técnico do Cefoi. Mas eu estou chefiando. Então, basicamente, além das atividades de controle de alguns equipamentos, controle de estoque, nós temos também uma parte de desembaraço alfandegário. Então, muito daquilo que chega de equipamento do acordo é a minha seção que é responsável por exportar, por importar. Então, legal. Então, isso aí, algumas coisas da área desse acordo eu acabo conhecendo por uma necessidade do serviço. E aí eu já chamo a atenção, porque por mais que eu não esteja trabalhando na área, no início eu sofri bastante com a adaptação do trabalho em si, mas hoje eu vejo que o mercado, não só a iniciativa pública, a iniciativa privada, ela vai lhe contratar muitas vezes, vai lhe selecionar pelas habilidades e competências que você desenvolve, não necessariamente pela sua formação. Então, principalmente nós, engenheiros, temos que estar preparados para isso, porque você acaba desenvolvendo muitas habilidades que o mercado precisa. O senso analítico, o senso crítico, sabe, a visão sistêmica do negócio. Então, isso acaba impactando na sua função e você tem que estar preparado. Então, para mim, foi uma descoberta no início. E no curso, a gente tem uma noção, mas quando a gente chega na unidade, que a gente de fato vê e encara a situação que não é nada próximo daquilo que a gente imagina, mas isso tem servido muito de aprendizado. E aí, nas últimas 2 semanas, eu, com a aprovação do regimento interno, eu virei chefe da seção de informática, mas é uma história um pouquinho mais complicada para eu explicar, porque eu sempre não tenho informática e eu sou chefe da informática. Mas, enfim, para aqueles que quiserem mais informações para eu explicar, eu paro, explico, porque é uma questão mais de confusão de regimento interno. Né? Aprovaram uma coisa, era para ser outra, a gente está tentando modificar, mas basicamente eu tenho essas 3 chefias: metrologia, seção de metrologia, suprimento técnico e informática operacional. Entendi. Assim, complementando o que tu falou, eu acho muito legal você ter a mente aberta para saber que você pode executar outras funções diferentes da sua área de formação e também pensar que o engenheiro, ele consegue chegar a major brigadeiro, né? Então, poxa, se você pensa que você vai ficar só na sua parte técnica o tempo todo, depois como que você vai comandar uma unidade que muitas vezes vai executar um monte de função diferente e você só quer ficar naquilo ali, né? Então, assim, é legal quando a gente trabalha na área da gente, na área de formação, da gente que é a nossa paixão, é aquilo ali que a gente escolheu para a vida e tudo, mas é legal também você ter uma mente aberta, porque mais na frente você vai necessitar desses outros conhecimentos, né? E também de ter jogo de cintura, né? Para aprender, para ir atrás de outras coisas, né? E te perguntar uma coisa, é possível um engenheiro da computação na FAB, né, não só no CLBI, trabalhar com desenvolvimento de hardware, alguma coisa assim? Sabe dizer? É possível. O que eu tenho hoje de conhecimento é que para fazer qualquer projeto na FAB, né, seja ele de desenvolvimento de hardware, de software, primeiro tem que ter uma aprovação. No meu caso, tem que ter uma aprovação do DCTA, né, que é a OEM que é digamos, a que está acima de mim, né, que manda as diretrizes para o CLBI. Então, o DCTA tem que aprovar. É possível, não é nada impossível. Basta você fazer um projeto, né? Fazer o que você pensa. Hoje, por exemplo, temos muitos softwares dentro do CLBI que são tidos como legado, que é aquele software que ele já tem mais de 10 anos, ninguém dá manutenção e ele executa uma atividade extremamente crítica dentro do processo da gente de lançamento. Então,
Hoje a gente precisa pensar em refatorar o software, então para isso a gente precisa fazer um projeto, escrever, então já tem coisas acontecendo nessa área. Então é possível sim, depende da necessidade da força. Né? Uhum. E é possível também desenvolver sistemas para as aeronaves que a FAB tem? Já ouviu falar de alguém que De alguma forma, sim. Por exemplo, eu me lembro muito do caso quando nós fizemos a visita a São José dos Campos, que eles faziam uma parte de simuladores de treinamento. Então, é bem provável que em algum momento se possa fazer uma coisa voltada para o sistema de aeronave. É um pouco mais difícil, porque quando se faz um acordo dessa natureza, que é o caso do Gripen, a empresa ela já fornece tudo. Ela fornece o software, ela fornece o hardware, ela dá o treinamento, ela dá o acordo, ela faz o offset, né, tecnológico, que é a transferência do conhecimento, que é por uma imposição, né, do contrato. É possível, eu não vejo, eu sou sempre otimista em olhar as coisas, né? Então, é importante que vocês se preparem, estejam preparados para quando a situação se vier, vocês tirarem de letra, né? Assim, eu sei que tem alguns sistemas, né? Muitos sistemas a FAB compra, né? E muitos sistemas também podem ser desenvolvidos pela FAB. Um exemplo deles é o Silomes. Foi um tenente que desenvolveu o Silomes. Agora eu não vou lembrar qual é a especialidade dele, não sei se ele era da computação, mas foi desenvolvido por um oficial da FAB, né? Então acho que fica de exemplo de coisa que a gente tem essa possibilidade de desenvolver, né? E Santana, outro dia eu falei contigo e tu estava indo num domingo para o CLBI. Isso é o padrão do teu trabalho? Não, é porque hoje com essa questão do coronavírus, né, e excluindo os serviços que nós tiramos, né, de oficial de dia, então numa situação da CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, não, você não vai domingo para o trabalho. Mas eu precisei ir porque eu precisava resolver algumas atividades, já que eu não ia trabalhar na segunda-feira, e aí eu tinha que deixar as atividades prontas, né? Porque tem prazo, então coisas que tem prazo e são urgentes, você tem que fazer, não tem jeito. Tudo que não tem prazo, não é urgente, você pode empurrar com a barriga, não tem problema. Mas aí eu fui, fiz as atividades, terminei, e fiquei com a consciência tranquila. E aí acabou que 10 dias depois veio um documento dizendo que o prazo estava estendido, né? Mas eu já tinha feito, então. Então ficou tranquilo, né? E tu é fiscal de contrato aí? Sim, hoje no ano passado para cá, eu assumi um contrato, né, de uma manutenção de ar-condicionado. Inclusive, até nessa semana eu estava em cima da empresa, porque por conta desses coronavírus, a gente precisa também verificar se a empresa vai poder atender, fazer o serviço, porque se não for, eu já tenho que começar a pensar em fazer aditivo. Então, como eu sou o gestor do contrato, eu tenho que estar em cima da empresa, eu tenho que estar acompanhando. É um contrato que hoje está na faixa dos seus R$100.000, não é um contrato assim muito caro, né? Se você pensar que existe um contrato mais caro, mas é o meu CPF, então se eu não fizer direito, meu velho, é meu CPF que está lá, quando eu assinei, vai pegar para mim, entendeu? Fiscal de contrato, sindicante eu ainda não fui, mas eu já fiz formulário de transação disciplinar, já apurei, que mais? Fui responsável por PFV, eu já completei vários quadrinhos aqui. Já. Assim que eu cheguei, em menos de 3 meses, eu fiz muita coisa. Inclusive, no início, aproveitando, voltando lá, o que eu tinha dito do período de adaptação, que é difícil, realmente você chega numa cidade que você não conhece, como às vezes você está distante da sua família, né, como muitas vezes acontece, você vai para uma localidade que você não consegue ver sua família sempre, isso tudo tem um impacto emocional muito grande também. Por mais que você se sinta preparado, por mais que você tenha vivido um tempo sozinho, como eu vivi, né, no período de faculdade, vivi só, mas é diferente, é a sua vida profissional. Mas mesmo assim, eu vejo que não ter desistido foi bom, as coisas vão melhorar, você vai ficando antigo, as coisas vão melhorando. Vai chegando exatamente, chega mais moderno, chega aspirante, e aí você vai vendo que não é só você que está ali. Exato, vai empurrando as coisas para ele. Então, é normal, isso é natural, é um processo de adaptação. E aí eu peço para aqueles que têm dúvida e que vão chegar nesse patamar, não desistam, continuem, que é assim mesmo, é um processo natural de adaptação. Normal. Isso você vai sentir em uma unidade boa, você vai sentir em uma unidade ruim, é normal. É o kit tenente, né? Para todo mundo. Exatamente, o Santos que o diga aí, né, Santos?
E, Santana, quais outras unidades que o engenheiro da computação pode trabalhar na FAB? Que tu Então, conhece? por exemplo, da área, vamos pensar assim, eu sou engenheiro da computação e quero trabalhar na minha área. Os centros de computação aplicada, Brasília, né, DF, Distrito Federal, né, Rio de Janeiro e o de São José dos Campos. Então, basicamente, são essas unidades que você, pensando na sua carreira profissional, porque eu quero trabalhar na minha área, é isso que você vai, é o lugar para você ir. Aí as outras unidades, que não são voltadas exclusivamente para isso, as outras OMs que tenham vagas disponíveis para engenheiro de computação. Por exemplo, aqui o CLBI ainda tem mais uma vaga de engenheiro de computação, de carreira, né? Quando a gente olha lá o plano a tabela, né, de pessoal, tem ainda uma vaga aqui. Então, uma função que, com o passar do tempo, será extremamente essencial. Basta ver o que aconteceu nos últimos tempos de coronavírus, o quanto a gente usou de internet, usou de informática para a nossa vida moderna, para trabalhar. Então, a gente já tinha essa noção, mas ficou mais latente ainda quando a gente passou a não fazer outras atividades, a fazer tudo através da internet, então, da informática, dos computadores. Então, uma demanda que sempre vai ter crescente. Isso eu ouvia muito na minha graduação. Tive uma professora no quinto semestre que ela dizia: vocês vão ter trabalho à vontade. E realmente eu vejo que trabalho não é uma coisa que vai impactar, não. Falta de trabalho, é mais a questão da satisfação pessoal, porque eu estou feliz em fazer isso. Então, entendi. E, Santana, vamos falar um pouquinho como que funciona a questão das transferências, que muita gente tem dúvida. Quando a gente sai do CAA, a gente é transferido para a nossa unidade que você colocou lá no concurso, né? Como é que funciona isso? Então, basicamente, para aqueles que eram civis, vamos pensar assim, como nós, né? Nós éramos civis, não tínhamos carreira militar, então nós vamos ao CAA, fazemos o curso, e logo após que termina o curso, nós somos designados para a OM que nós escolhemos, né? Então, para nosso quadro, que é engenheiros, médicos também, farmacêuticos, dentistas, só o quadro de apoio que não é assim, você opta pela vaga, você já sabe basicamente para onde você vai se você for aprovado no concurso e concluir o curso, né, de formação. E aí, no meu caso, eram 3 vagas, era uma para Natal, São José dos Campos e Guarulhos. E eu optei exatamente nessa ordem, Natal, São José dos Campos e Guarulhos. E aí, durante o curso, né, como eu fiquei eram 3 vagas, eu fui o segundo, a primeira 01 optou por São José dos Campos, eu vim para Natal, né? E aí, fui movimentado. Quando você é movimentado, se você não for casado, você recebe uma remuneração bruta, né? Um bruto. Se você for casado, você recebe 2, né? Aí isso vai diferenciar, né? Muito de situação para situação. Se você é casado com militar, se você vai para uma unidade especial, Manaus, Cachimbo, unidades assim, você também tem um valor a mais. Recebe bagagem, recebe a parte também de passagem aérea, essa movimentação toda. Aí, se você é militar, você tem também outras regras. Você recebe um para ir, que você fica adido àquela unidade, como se você estivesse passando uma temporada naquela unidade enquanto você conclui o curso. E aí, quando você termina o curso, você tem que retornar para a sua unidade de destino, para se apresentar por término de curso, para depois ser movimentado para outra unidade, né? Aí é o trâmite. Se você tem férias a tirar, você tira férias, se não. Então, basicamente, o trâmite é esse, né? Mas, Santana, eu estou querendo ir para outra unidade, não gosto daqui, quero ir embora. Pode ir? Pode. Se com 2 anos você pode pedir por interesse particular, nesse caso você não recebe movimentação, porque é seu interesse, então não é um interesse da força, né? Que é o que a gente chama de ex officio, não é um interesse da força de movimentar. Ou você cumpre o quadrinho do tempo da unidade. Aqui em Natal são 5 anos. Você tem que ficar obrigatoriamente 5 anos até incluir o nome no plano de movimentação. E mesmo incluindo o nome, não é certeza de que você vai ser movimentado. Você pode ser movimentado para aquela unidade que você pediu, ou você pode ser movimentado até para outra unidade que você não pediu. Então, acontece. Tem que tomar cuidado com o que você pede, né? Exatamente. Você tem que saber muito bem o que você quer e o que você escolhe. Exatamente. Tá. E, Santana, o que é que tu deixa de mensagem final para a galera
que está fazendo engenharia da computação, que está terminando o curso, ou que terminou e já quer fazer o concurso, está estudando? O que é que você diz para essa galera? Eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Assim, eu talvez as palavras elas explicam, mas o exemplo arrasta, né? Então, no meu caso, eu no finalzinho do curso eu não sabia muito bem, eu não sabia se eu queria mestrado, eu não sabia se eu queria concurso. E aí eu disse, ó, vou fazer o seguinte, vou começar a estudar para concurso, porque eu acredito que a questão financeira impacta bastante. Ninguém nasce rico, eu pelo menos não nasci rico. Nasci rico, tive que estudar, não tenho talento, tenho que estudar. Um talento natural para arte, para música, para nada disso, eu tenho que estudar. Aí eu fui, comecei a estudar, comecei a fazer concurso assim, entre o 9º e o 10º semestre. Eu lembro que teve meses que eu fiz concurso todo final de semana. Eu ia viajar, fazia prova, já cheguei aí até a Paraíba fazer concurso. Não, assim, eu comecei a focar exatamente naquilo que eu imaginava que eu queria, né? E aí, assim que eu concluí, eu colo grau em 27 de abril de 2018, engraçado, nós estamos no mês de abril, né? Eu sempre me recordo dessa época como uma época muito boa para mim. E aí, no final de semana seguinte, eu fiz a prova do concurso. Aí começou toda a minha trajetória na FAP, foi dia 2 de maio de 2018, eu começo a fazer todas as provas, e aí foi tudo dando certo, né? Eu fui reprovado, inclusive até fui reprovado no teste físico, não sei se Camila lembra. Eu fui reprovado no teste físico, então ali, para mim, aquilo ali, acontece, e aí eu tive aí no recurso, consegui passar no recurso também. Então foram coisas que foram acontecendo na minha vida, justamente para a gente mostrar nossa força, nossa determinação. Então eu digo isso, aqueles que estão estudando, primeiro que vocês fazem um curso muito foda. Engenharia de computação é um curso foda, é uma das melhores engenharias, desculpe aí para quem faz aeronáutica, quem faz eletrônica. Eu acho computação uma área muito foda, porque é uma área altamente transversal. Então, se você quiser trabalhar com outras atividades, você vai trabalhar, desenvolvendo aquilo que você gosta, e vai estar em áreas que você nunca imaginou, medicina, por exemplo, né? Bioinformática, né? Só falando na parte de saúde, e aí você vai trabalhar. Então, primeira coisa, vocês têm que ter consciência que vocês são bicho, que o engenheiro ele é muito bom. Vocês vão sair com qualidades e competências, com habilidades e competências muito bem instrumentados, você vai estar muito bem estruturado. Então, primeira coisa é você ter noção de quem você é. Pô, eu gosto disso, quero fazer isso, e ir atrás do seu sonho, não desistir. Se realmente a FAB não for o seu ponto de chegada, que você use como trampolim para uma outra atividade. Poxa, eu quero ser da BIM. Pô, é muito mais fácil você desenvolver uma atividade dessa estando mais estruturado financeiramente, você estando no emprego que lhe paga bem, porque a gente ganha bem para nossas atividades, a gente ganha muito bem. Não vou dizer que a gente ganha mal. Mas é isso, não desistir, persistir, criar um planejamento, uma organização, ter exatamente na mente o que você deseja para a sua vida, o que você quer, seguir seu sonho, seu desejo, fazer muito. Eu, por exemplo, para o concurso, eu peguei as provas antigas e foquei no concurso. E o que é que eu preciso, o que é que eu sei, como eu estava saindo já da faculdade um pouco fresco, eu sabia muita coisa ainda de cabeça, o que é que eu não sabia? Isso. Então, eu preciso focar um pouco mais nisso, entender como é que a prova cobra para que eu me prepare para apresentar o conhecimento na prova. Porque é isso, infelizmente, concurso público é isso. Você pode estudar 2, 3 anos e não passar, e pode ter aquele que vai estudar 1 ano, mais direcionado, e passar. Acontece. Então, mas é isso, né? Nada é óbvio, às vezes você pode estudar e pode não passar, nada é óbvio, então não deixe o fracasso lhe deter, não deixar que você consiga as coisas. Mas acontece, realmente às vezes acontece. Eu, no final de semana antes do meu concurso, por exemplo, eu perdi a prova da Petrobras por não chegar na prova. Eita! Eu simplesmente não cheguei. Eu esperei o ônibus levou 40 minutos em Salvador para chegar. E eu não cheguei. Simples assim. E eu fui no local de prova só para ver o portão fechado. E voltei. E se realmente o portão está fechado, eu vou para casa. E eu fui para casa. Não me abati. No final de semana seguinte, eu estava fazendo prova. Então, assim, não deixar que essas coisas lhe segurem, lhe entristeçam, tá? Porque é um período que vai acontecer. E, por fim, você é o dono da sua própria história. Quem tem a caneta para escrever sua história é você.
para aqueles que acreditam ou não em Deus, espero que acreditem, porque Deus acredita em vocês, então utilizem disso como força para vocês. A parte espiritual ela é muito importante também. Vocês têm que ter alguma coisa, assim, não tem jeito, para segurar esses momentos, entendeu? Família é muito importante, sabe? Se ninguém lhe apoiar também, não tem problema, você que tem que ser o maior apoiador do seu sonho. Então, é isso mesmo, né? Ninguém, não é todo mundo que entende as coisas, não. Assim, faz parte. É isso, eu acho que é isso. Para aqueles que quiserem, eu vou deixar aqui para a Camila meus contatos, né, no Instagram, no e-mail, eu respondo, não tem nenhum problema. Me sinto feliz, me sinto bem em ser útil, porque, como eu disse, eu entrei para a força para servir, estou aqui para servir. Então, aqueles que precisarem de mim, estou à disposição. Tá bom, Santana, pois muito obrigada. Vou deixar seus contatos aí para o pessoal e até a próxima. Obrigado, Camila. Agradeço. Se precisar, estou sempre à disposição. Show.